encontra movido a tempo. A Rádio Cultura AM 930 está ampliando sua atuação. Agora, além da programação que você já conhece, estamos criando produções profissionais de áudio, vinhetas, locuções, radiocast, jingles e demais projetos sonoros. Rádio Cultura AM 930, da concepção à criação. Você pode nos contactar pelo WhatsApp 041 98427 0930. ZYJ 232 930 kHz, amplitude modulada. A sua Rádio Cultura de Curitiba. 3 horas. Olá, olá, boa tarde. E hoje a gente está começando mais um Nós Mulheres. E hoje o programa é mais que especial. Você que está nos acompanhando deve estar olhando essa mesa cheia de bonecos e essa sala cheia de gente falando assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui, né? Então hoje eu convidei 3 pessoas que eu conheci na semana passada, mas já tem um lugar super especial no meu coração. E é a Adriana, a Nina e a Karen. E como sempre, eu não vou apresentá-las. Elas vão se apresentar. Cada uma vai dizer quem é. E depois a gente começa o nosso bate-papo. E temos também 2 visitantes aqui. Esqueci seu nome, eu esqueço o nome fácil. O Bernardo, filho da Karen, e a Jo, amiga da Karen. Então, gente, primeiro, eu acho que é super importante, considerando até que eu acredito que pela divulgação que vocês fizeram, sensacional, a gente tem várias pessoas também com deficiência visual. Então, eu não sei se é importante a gente descrever também aqui, né, o nosso estúdio. Então, estamos aqui no estúdio da Rádio Cultura de Curitiba. Então, é um estúdio de aproximadamente... Eu como metragem, sou ótima, né? Mas é um estúdio com paredes negras ao fundo, o símbolo cor-de-rosa do Nós Mulheres. Eu sou uma mulher, aqui divergimos um pouco, se eu sou branca ou se eu sou parda, eu também tenho essa crise existencial, de cabelos encaracolados. E estou aqui com a Karen à minha frente, a Nina e a Adriana. E no meio da mesa temos bonecos que a gente já vai falar, bonecos lindos, maravilhosos, feitos pela Ana. Aí a Karen vai falar melhor desses bonecos também. Então, meninas, boa tarde, sejam bem-vindas, é um prazer receber vocês aqui. Vamos começar pela Nina? Eu quero começar pela Nina. Nina, se apresente. Bom, boa tarde. Põe pertinho dela. Eu sou a Nina, eu tenho 19 anos, eu sou estudante de jornalismo e produção cultural também. Sou apaixonada por arte e cultura. E é isso, estou em crescimento profissional aí. É minha futura colega. Tomara que sim. Né, tá fazendo jornalismo, é isso aí. Adriana, se apresente. Então, meu nome é Adriana Diniz. Sua mãe... O microfone tem que estar, acho que conseguimos colocar um microfone. Assim, tá bom? Eu acho que tem que falar bem no microfone, né? Sobe ali um pouquinho. Pode pegar o microfone. Eu faço assim. Isso. Não vai. Cuidado só com o Luquinhas aí, para não derrubar o Lucas. Nosso amiguinho. A gente deixou o microfone pronto para a Nina e no fim não organizamos da Adri. Espera um pouquinho. Isso, e daí você, quando a Nina for falar, por gentileza, daí coloca pertinho dela também, para todo mundo poder ouvir. Tá. Então, meu nome é Adriana Diniz, eu sou mãe da Nina, mas eu sou bióloga, tenho aí um mestrado em ciência dos alimentos, eu tenho um doutorado na área de... doutorado na área de ciências de alimentos e nutrição, e o mestrado em ciência dos alimentos. Sou mais assim, hoje eu acompanho os passos da Nina, ajudo ela a existir nesse mundo, e é isso. E me viro como é possível, fazendo as minhas coisas,
e tentando ter a minha individualidade, mas não na área mais da ciência. Ótimo, obrigada. Kari, Oi. conte-me de você. Quem é você? Bom, eu sou a Karen, tenho 47 anos, sou uma mulher branca, dos cabelos negros, na altura dos ombros, sou pedagoga há mais de 20 anos, com pós em coordenação e projetos, especialização em educação especial e inclusão, e sou deficiente visual, né? Eu represento o Instituto Paranaense de Cegos, e fui baixa visão durante 46 anos, pude esconder e mascarar a doença degenerativa dos meus olhos durante 46 anos, mas tudo que é degenerativo uma hora cobra, né? Chega a conta. E aí no ano passado a visão foi embora. Ah, é recente. Bem recente. Tá. Agora fazer uma pergunta para as três. O que define vocês? Qual é a essência de vocês? Pode começar, Karen. Para mim, o que me define é a força. Eu costumo dizer que seria um pouco de hipocrisia da minha parte, um pouco não, muito, né? De hipocrisia da minha parte, tudo que eu aprendi, tudo que eu ensinei com as crianças, com as professoras, com colegas de profissão com os quais eu convivi, que eu falava sobre inclusão, que eu ensinava sobre inclusão, e aí quando chega a minha vez, eu não coloco em prática, eu vou me trancar, eu vou sentar, eu vou chorar e não vou levantar e ir atrás. Então, você precisa de muita força e muita coragem para levantar e ir atrás. Então, eu me defino como força. Ah, que lindo, obrigada. E você, Nina? Eu Pode levantar isso. eu tô me descobrindo, né? Como eu falei, tô ainda me descobrindo mesmo. Mas acho que realmente a minha paixão pela arte, pela cultura, pelos projetos sociais, principalmente. E acho que é aquela motivação mesmo de você ver que existem várias possibilidades no mundo e não querer ficar só ali, só na sua, assim, tipo, sem saber o que você pode fazer, né, aqui no mundo, e acho que é isso. Bacana, isso aí. E você, Adri? E eu peço desculpas à Nina e à Karen, que eu não fiz minha audiodescrição, né? Então eu sou... Nina, você quer fazer? Nina? Eu quero que vocês façam. Bom, eu tenho uma habilidade reduzida, então eu uso cadeira de rodas. Eu também não enxergo. E eu tenho pele clara, tenho cabelo liso e que agora tá preso em rabo de cavalo, cabelo escuro, olhos castanhos, o que mais? Acho que é isso. E eu sou uma mulher negra, de tom de pele mais claro, e aí tô também com o meu cabelo preso, e tô com uma camisa clara, com um croppedzinho assim, azul marinho. E assim, a pergunta que é sobre como eu me defino, né? Que é isso? Eu já esqueci. Isso. E eu sou uma mulher bem com a memória. Somos duas, fique tranquila. A Karen ajuda a gente. Ajuda. Por favor, meninas. Olha, há pouco tempo, essa pergunta seria assim, bem difícil para mim, porque eu poderia falar muitas coisas, considerando muitos aspectos. Mas hoje, o que eu acho que neste momento me define também porque eu passei muito tempo achando que eu era a mulher forte, por tantas coisas que eu, junto com a Nina, tive que descobrir do zero, né? Saber o que fazer, né? E todos, muitas vezes, comentavam, assim, esperavam que eu, em algum momento, entrasse em depressão, que eu iria isso e aquilo.
Mas hoje eu entendo, olhando assim para trás, que eu me defino, sobretudo, como uma pessoa bem-humorada. Ai, que Ai, que delícia. ótimo, Leve. Ai, que boa amiga da Karen. Delícia. Bem-humorada, leve, que eu achava que isso era bobagem, Não é. né? Mas hoje, Karen, eu sei que não. E por que não? Porque não é sobre fazer esforço, é sobre eu sou assim. Isso me custou também algumas coisas, né? E claro que a força, ela tá aí, né? Ela é uma essência que... Mas eu também estou desconstruindo isso. Eu estou aceitando que eu acho que talvez eu tenha mais vulnerabilidades do que força, mas eu sou corajosa. Que Isso ótimo. sim. Então é assim que eu Duas me mulheres defino corajosas hoje. e bem-humoradas. Exemplo, hein, Nina? Então, Não é? Com certeza. Então, eu queria entender um pouco como vocês transitam pelo mundo, né? E pelos olhares, né? Pelo olhar do outro. Você, então, 46 anos da tua vida com baixa visão e, de repente, perde totalmente a visão, né? A Nina também numa situação cadeirante, com, né? Deficiente visual, e você como mãe também, esse olhar dos outros sobre a sua filha, porque a gente vira bicho, né? Eu queria saber como é que vocês lidam com esse olhar de fora. Karen. Então, Martinha, o olhar de fora começa com o olhar da gente, né? Então, primeiro, para a gente conseguir entender o olhar dos outros e conseguir aceitar os outros, a gente tem que se aceitar. E eu levei um tempo para isso. Então, se eu podia esconder a miopia degenerativa, a baixa visão, eu escondia, eu não contava. Tanto que aos meus 20 anos eu fui até o Instituto Paranaense de Cegos, o médico que cuidava de mim na época falou, não, vai perder a visão no máximo em 6 meses, então é bom você começar a se preparar e tal. E eu só chorei, eu não aceitei. Tanto que eu fui, só chorei, fui embora e não quis mais voltar. E dentro da minha trajetória profissional, toda vez que chegava uma criança com deficiência visual, eu não queria trabalhar com ela. Eu pedia para trocar de sala, eu pedia conta na escola que eu estava, eu não conseguia, porque eu não me aceitava. Eu ganhei de presente todo o material para aprender braille, eu doei. Eu fiz aquele sorriso de, ai, que legal, adorei. Mentira, eu não adorei. Não adorei, eu doei tudo, e eu dizia, não, isso não vai chegar em mim, isso não vai acontecer comigo. Mas chegou, né, e para eu me aceitar foi um tempo. Eu virei uma ranzinza, reclamona, e aí eu sou evangélica, eu sou da Igreja do Evangelho Quadrangular, da 28 EQ, do pastor Júlio Silva. E um dos meus pastores, ele veio e falou para mim, Karen, você sempre foi alegre, aquela que não para, aquela que agitada e brinca e tá rindo, não deixe isso morrer. A gente pode não estar entendendo os propósitos de Deus agora, mas não deixe isso morrer em você. E aí aquilo foi um estalo para mim. Falei, gente, eu devo estar muito chata. Para alguém olhar para mim e dizer, não deixa a alegria morrer, eu falei, eu devo estar um saco, né? E aí foi quando eu comecei a me aceitar. Aí tirei a bengala de dentro da bolsa, aí comecei a andar com a bengala, aí fui atrás do Instituto Paranaense de Cegos, que é a minha segunda casa, onde eles me ensinam muito, onde eu aprendo muito. Então, hoje eu me aceito. Hoje eu entendo que eu tenho uma limitação física e que eu preciso da ajuda das pessoas para conseguir fazer muitas coisas. E tem outras coisas que eu consigo dar conta sozinha. E tá tudo certo. Porque todo mundo tem limitação. Ninguém é perfeito o tempo todo. Ninguém é perfeito em tudo. E isso eu aprendi me aceitando primeiro. Então, hoje, eu dou a liberdade para as pessoas escolherem se elas querem estar perto de mim ou não. Aconteceu até uma situação, logo que eu perdi a visão, eu não queria mudar a minha vida. Eu não aceitava ter que mudar a minha vida. E eu fui pegar um Uber, e na hora de voltar para casa, ele me deixou no lugar errado. Ai, não acredito. Me deixou no lugar errado e ainda mandou eu descer, né?
o motorista falou assim... Não acredito, que sim, absurdo. ele falou assim para mim, eu falei, moço, aqui não é a minha casa. Eu posso não enxergar, mas eu moro numa via rápida e você ia encostar e logo que os porteiros do meu condomínio me vissem, eles iam dizer, oi, Karen, eles vêm, né, me buscar, eles vêm me ajudar. E aqui não é a minha casa, você virou e parou. E não tem aonde virar. Ele, olha, eu preciso que você desça porque eu tenho que pegar outro passageiro. Eu falei, moço, eu não enxergo. Mas eu preciso que você desça. E aí eu desci, era noite. E você denunciou? Denunciei, Ai, que sim. ótimo. Daí comecei a chorar, não sabia o que fazer. E hoje, quando eu vou pegar, daí um amigo meu foi me buscar. Beijo, Rodrigo, por ter me salvado. O Rodrigo foi me buscar. Rodrigo. Vivo o Rodrigo, graças a Deus. Bem na hora o Rodrigo me ligou, porque ele estava indo levar uma bengala de presente para mim. Foi logo que eu comecei a me aceitar. E eu só chorava e dizia, Rodrigo, ele me deixou na rua, vem me buscar. E o Rodrigo foi. E aí, hoje, quando eu chamo o Uber, eu coloco uma mensagem dizendo, bom dia, boa tarde, boa noite, sou deficiente visual, preciso que me encontre em frente ao meu condomínio. Então, eu dou o direito da pessoa escolher. Sim. Porque as pessoas não são obrigadas a conviver conosco. Elas também não sabem como agir conosco. A família é um campo vasto que a gente pode enxergar isso. A minha família não sabia como agir comigo, ainda não sabe, né? Porque de repente a pessoa enxerga, de repente não enxerga mais. Um dia ela chega andando sozinha, no outro ela chega de bengala, com o filho ajudando a andar. Então, a família não sabe como lidar também. Não tem preparo, não né? Não tem. Não é uma escolha. A família não escolhe, né? Quando eu vou fazer formação nas escolas, nas instituições, eu sempre falo isso. Eu pergunto para as professoras, vocês foram fazer pedagogia e magistério obrigadas? E todas dizem não. Falo, então foi uma escolha. Então, diante dessa escolha, vocês têm que ter capacitação. A família de uma criança laudada não escolheu que a criança viesse com laudo. Então, eles precisam de ajuda. Então, a gente tem que dar escolha para as pessoas, porque elas não sabem como lidar conosco. E, ao mesmo tempo que nós temos que dar a escolha, nós temos que ajudá-las a compreender. Sim, sem né? dúvida. Porque eu não vivo no escuro e acredito que a Nina também não, né, Nina? Não. Como todo mundo acha que é cego, vive no escuro. Não vivo no escuro, não. É bem isso. Bom, eu vou falar como é que eu conheci a Karen e a Adriana. Conheci as duas a semana passada na reunião da rede do terceiro setor. E eu sentei ao lado delas. E no final, bom, o tempo inteiro, assim, a Karen rindo, não sei o quê. No final, uma das facilitadoras, a Lisiana, maravilhosa, já veio aqui também, falou assim, agora, por favor, vamos dar uma acalmada, que está todo mundo meio agitado, então vamos dar uma meditada, vamos todos fechar os olhos. Eu sentada do lado da Karen, ela faz assim, eu também? Eu falei assim, meu Deus, eu quero ficar do lado dessa pessoa, então eu escolho. Ontem eu passei o dia fazendo todas as atividades domésticas e de trabalho, nos intervalos assim, mandando mensagem para Karen. A cada resposta era uma gargalhada dessa. Então, Karen, eu escolho muito estar ao seu lado. Mesmo muitas vezes, talvez não sabendo lidar, mas espero que você me ensine, porque eu quero você do meu lado por muito tempo. Obrigada. Porque a sua energia é maravilhosa. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E a Nina, eu tenho certeza que vai ser uma baita colega de trabalho. Nina, me conta um pouquinho para você, como é que é? Como é que é lidar com os outros? Para mim é uma questão que, assim, eu convivo com as minhas condições desde criança, então até um certo momento eu não sabia que isso tinha uma certa... Assim, eu não entendia a dimensão dessa questão da sociedade, né? Eu não sabia se, para mim, isso não tinha problema nenhum. E até que, né, chegando na adolescência, eu fui percebendo que as pessoas não interagiam comigo da mesma forma, que interagiam entre elas, né? Enfim. E aí eu fui buscando também um meio para eu tentando encontrar as pessoas mais parecidas comigo. Aí eu comecei a buscar grupos de deficientes visuais, de outras pessoas também com outras condições físicas.
e para eu tentar me enturmar mesmo. E a minha principal questão, assim, que me incomoda hoje até quando eu saio na rua e tal, é a forma como as pessoas me tratam, porque eu tenho baixa estatura e todo mundo acha que eu sou uma criança. E o problema não é nem achar que eu sou uma criança, mas é me tratar como uma criança e passar por cima até daquela noção básica de respeito, do que é desconfortável num momento. E isso é uma coisa que, para mim, é bem difícil ter que lidar. Mas eu também tô tentando aprender a lidar com isso. E você ficaria à vontade de compartilhar aquela experiência do dia da eleição que você trabalhou? Porque a Nina é um combo, né? A Nina é um combo, né, Karen? Tem a deficiência, que às vezes as pessoas não percebem, dão tchauzinho e tal, e eu sou aquela mediadora que eu já dou tchau, e eu já sorrio. Eu falo, Nina, então sorrindo para você. Ou infelizmente descrevo alguma situação, porque eu nunca tentei deixar a Nina numa zona de conforto, né? Do tipo, não, isso eu não vou falar, isso... Né? Claro que sempre tentei colocar isso dentro de de pílulas infantis em função das idades, né? Que ela... Mas como ela falou, muito nova, e além da deformidade. Né? Então, às vezes as pessoas, ela responde, mas as pessoas continuam olhando para mim. Isso eu também passo. E olhando ou para as amigas. Tipo, a minha resposta não interessa. É bem isso. E com as situações mais assim absurdas, né? Mas aí, se a Nina quiser contar rapidinho, Nia, com certeza. Que eu acho que isso exemplifica, é um exemplo assim muito claro do que a gente está conversando. Com certeza. Ano passado eu fui chamada para trabalhar nas eleições e eu fiquei com a função de recolher as justificativas de ausência de voto. E no momento que eu fiquei na portaria lá do colégio eleitoral, eu estava mandando mensagem lá para o meu supervisor, né, para a pessoa que estava organizando, que tinha me orientado lá para minha função. E eu ainda estava esperando que alguém me recebesse ali para me levar para minha sala, enfim. E chegou uma senhora que eu até no início achei que ela precisasse de ajuda, né? Mas ela chegou já perguntando se ela poderia tocar em mim. E aí, naquele momento, eu achei aquilo tão assim... nossa, achei absurdo, achei inusitado, achei... Ela queria curar a Nina. Eu também passei por isso. Só que ela chegou assim, posso te tocar? E aí eu fiquei assim, falei, não, né? Que aleatório, como assim, me tocar? E aí ela, mesmo eu recusando, ela já colocou a mão no meu ombro, nos dois, e já começou a falar, não, que ela tinha uma técnica, que ela ia me curar, e que se eu não queria, que eu tinha que aceitar, precisava de 5 minutos. E eu falava, eu não tenho 5 minutos, eu tô trabalhando. Ela não conseguiu respeitar isso. E mesmo eu falando que eu tava trabalhando, ela ficava me perseguindo. Eu fui para outra sala, né? Meu pai estava ali comigo, me levou para outra sala e ela me esperando na porta. Tipo assim, foi uma situação total... Falta um manual de bom senso para as pessoas, né? De respeito, né? Validar o método dela, por ela ser uma fisioterapeuta, não sei, que foi assim que ela se identificou, que ela iria curar a Nina. E assim, isso é muito invasivo, né? Muito. Ficou falando que eu era um sinal, que ela ia... que ela precisava de alguém com questões neurológicas e que
ela estava muito feliz de me conhecer ali, que ela ia me curar. Mas assim, eu estava trabalhando. Não, independente, né, de qualquer situação que você tivesse, ela teria que pedir permissão, conversar com você, explicar e ver se você, né, abre esse espaço, permite ela, né, entrar nesse seu espaço, né? E eu falando que eu queria ser curada, ela falou que eu falei ela ficou que... ainda te perguntando? Sim, eu tava negando e ela falava assim, mas é porque não tá dando certo, porque você não tá aberto. E eu falava, mas eu não quero. Gente, eu vou só... Olivia, eu vou aqui, assim, assumir... Olivia está aqui na mesa, agora temos uma mulher, finalmente um time feminino aqui na Rádio Cultura de Curitiba. O programa Nós Mulheres é todo feito por mulheres. Então eu vou, porque o YouTube tá bombando, gente. A Angelina pediu participar. Cristiane, boa noite? Não, boa tarde. Eu tô perdida, mas você tá mais, hein, Cristiane? Doris Ney. Oi, Karen. Assistindo. Oi, pastor. É o pastor. Sou fã da Karen, o Forever Epic. Não sei. Quem mais aqui? O pastor Dorisney, eu tenho que agradecer ele, porque eu amo ler. Eu sou apaixonada por livros, né? E aí, eu não consigo mais. Então, esquece. E ele estuda a Bíblia comigo todos os dias. Ah, que lindo. Ele me manda áudios, ele me questiona, ele puxa minha orelha se eu esqueço. Que ótimo. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ter essa rede de apoio é fundamental, né? Maria Goretti, Adri, parabéns a essa mulher especial que eu muito admiro, força e determinação e amor. Aliás, essência do amor. Viviane, parabéns a essas mulheres guerreiras e maravilhosas. Diniz, 90, não sei o quê. Boa tarde a todos. Que lindo ver minhas primas levando essa bandeira muito importante para as mulheres. Beijos a vocês. Viviane, Karen, linda, te admiro. Andreia, parabéns a todas. Karen, querida, um grande beijo a você. José Luiz, parabéns para todas. Orlando, boa tarde, Marta. Estou muito feliz em estar assistindo esse bate-papo com essas mulheres maravilhosas. Obrigada por estar assistindo, Orlando. Karen, te admiro muito. Hambúrguer católico. Opa! Hambúrguer católico. Olá, mamãe, te amo. Olá, mamãe, então é o meu filho. É teu filho, porque o meu hambúrguer católico. Jonathan, que nome é esse, meu filho? Maria Goretti, Nina linda, maravilhosa. Deus te fez com garra e muita força. Te amo. Forever Epic de novo. Vocês Twins 5, não sei. Que orgulho das mulheres guerreiras e minhas inspirações. Que mulheres maravilhosas. Parabéns, mulheres. Que orgulho dessas... Agora não dá nem para falar nome, porque é tanta coisa que está entrando. O olhar de fora começa com o olhar de dentro. E conhecendo a Nina e a Duda, como eu conheço, esse olhar de dentro é lindo. Adri, você me ensinou a ser melhor. Em tudo, beijo. Da Maria Goretti. O hambúrguer de novo. Te amo, mãe. Também te amo. Sheila, Karen, você é maravilhosa. O mais bonito disso é poder afirmar que as mulheres da minha família são fortes, guerreiras e vencedoras. Beijos a Nina, Adriana e Vivian. O Rodrigo, carinho, exemplo de superação. Que ótimo ver meu primo participando desse momento forte. Meu primo? Meu primo? Será? Cristiane? Deve ser. Muito obrigado. Boa tarde, meninas lindas, superpoderosas. Vocês são incríveis. Eu digo lá no IPC sempre. Eu sou maravilhinda. Sim. Não é? Eu me ensinei isso. Já usa isso também. Nós somos maravilhindas. Marina Clocker. Oi, Ninoca. Beijos. Suzana Leandro. Oi, Karen, amiga. Nossa, aqui de Criciúma. Aqui, Suzy e... pode ser pastor Valdirley? Isso. Valdirley. Gente, muito obrigada pela audiência. Mandem perguntas também, se tiverem dúvidas, se quiserem fazer algum comentário, que a gente está aqui conversando com a Karen, com a Nina e com a Adri. Agora eu vou fazer uma pergunta. Fazer um intervalinho. Vamos fazer até para eu respirar também. Tomei muito café, gente. Um intervalinho, a gente já volta. A Copel acaba de obter uma conquista histórica. Venceu o leilão federal para ampliar e muito a geração de energia elétrica. A usina de Foz do Areia, a maior da Copel, vai aumentar em 50% a sua capacidade. E na usina de Segredo, a geração de energia vai aumentar em 100%. As obras começam ainda este ano, gerando milhares de empregos. Em energia limpa e renovável para impulsionar o crescimento do Paraná e do Brasil. Copel. Pura energia. O governo do Brasil trabalha pelo povo do Paraná. Tem obras do novo PAC por todo o estado.
Os últimos lotes das rodovias integradas do Paraná foram leiloados. A nova ponte entre Brasil e Paraguai está sendo liberada. E o novo campus da Unila avança. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Paraná, do lado do povo brasileiro. Eu sou Alexandre Beltrão Braga, apresentador do Bom Dia Bicho. Você sabe o que fazer quando presencia os maus tratos contra um animal? Observe com segurança, registre provas e denuncie. Denunciar é proteger, informar é salvar vidas. No Bom Dia Bicho, você acompanha as notícias da causa animal e orientações sobre como agir corretamente. O Bom Dia Bicho segue de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã, na Rádio Cultura de Curitiba, AM 930, a mais livre de todas. Cultura. O pinhão é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia. ZYJ 232 930 kHz, amplitude modulada. A sua Rádio Cultura de Curitiba. 3h31. E a gente está aqui de volta com nós mulheres, com essas mulheres poderosérrimas, com as maravilhindas. Adorei maravilhindas. Maravilhindas. Márcia, posso falar só porque eu falei da fisioterapia da moça que Bom, eu quando comentei, né, dessa moça querida que queria curar a Nina, mas aí eu quero fazer uma observação, porque aí eu falei da fisioterapeuta, né? E a gente queria mandar assim, um beijo para a Adri, para a Deias, para assim, a Adri é a fisioterapeuta da Nina há anos, séculos. Ai, e liberou a Nina. Tá velha, Nina, séculos. Toma formou, né? Então são, assim, profissionais incríveis que fazem parte da nossa rede de amorosidade, que contribui valiosamente, assim, com o bem-estar, com a manutenção, né, do que a Nina precisa aí para sobreviver. Então, só para fazer esse contraponto, né? A Adriana também? Adriana, Andréia? Adriana. Isso. Então, Adriana, beijos, estão mandando beijos aí para você. E parabéns pelo trabalho, tão importante, né? E principalmente quando é feito de fato, assim, com amorosidade, com dedicação, né? Porque às vezes a gente encontra profissionais que não têm essa habilidade, né? Karen, você trabalha com inclusão. Até onde vai a teoria e aonde a gente está de fato na prática, né? O que está faltando? Tudo. Tudo. Conte-nos. Tanto que hoje pela manhã, quando nós colocamos no grupo do conselho, né, sobre esse bate-papo, um dos conselheiros falou, fale sobre as calçadas. E é verdade, não existe inclusão. Não existe acessibilidade. Não existe o pensar nas pessoas com deficiência, né? Uhum. Então, ou nos tratam como coitados ou como problemáticos. Eu não sei se você lembra da fala da Aninha, da Priscila da Pai e da Aninha, na semana passada, ela falando que, porque a Aninha também está fazendo uso de cadeira de rodas, a Aninha é pessoa com nanismo, né? E que as pessoas olham para ela e falam, ai, que bonitinha, que vontade de pegar no colo. Horror, né? Que horror. E aí eu falei, nossa, o cego ninguém quer pegar no colo. Sim. Porque o cego, eles olham, coitado, não enxerga, vive no escuro. Gente, não é assim. A gente não nós tem escutamos e falta aquela sensibilidade, falta aquele feeling das pessoas saberem até onde elas devem ficar com a boca fechada. Infelizmente é essa a palavra. Ficar com a boca fechada. Se você não tem o que dizer,
Ou falar algo construtivo, ou uma troca, um diálogo Exatamente. positivo. Cale-se, Ali né? a Nina colocou, e a Adri também colocou, que as pessoas chegam e falam com a Adri, perguntando se a Nina quer algo. Várias escolas, e olha como isso acaba mostrando que a nossa equipe, que os professores, eles acabam não estando preparados para receber pessoas com deficiência nas escolas de ensino regular. Eu bato nessa tecla e eu vou continuar batendo. Por que não estão preparados? Porque eu chegava nas escolas, junto com uma equipe, e quando as pessoas me viam com a bengala, né, sendo guiada, elas conversavam com quem estava comigo. Ah, ela quer sentar? Ah, ela quer café? E daí eu respondia, não, tá tudo bem. Aí eu ficava pensando, será que eles pensam que eu não escuto também, que eu não sei falar? E aí eu deixava a coisa andar, as pessoas começarem a falar, só que tudo que elas queriam falar para mim, elas perguntavam para os outros primeiro, e aí eu pegava e respondia. Elas viam que eu sabia falar, sei falar, graças a Deus, né, Nina? E falo pra caramba. Então, sei falar, sei ouvir e sei responder o que eles têm. E no meu caso, até as minhas respostas, pelo menos, muitas vezes não são nem ouvidas, não são nem consideradas também. E como é que se lida com isso, Nina? Cara, depende muito da situação, às vezes. Se eu tô com alguém que ali me conhece, que me apoia, tudo bem, a gente consegue lidar, né? Se eu tô com a minha mãe mesmo, ela direciona pra mim, mas quando eu tô, às vezes, em algum lugar que eu esteja sozinha, aí às vezes eu tenho que, né, só lá encontrar outro jeito, ou já aconteceu até de ser ignorada mesmo e ficar ali, tipo... Isso é horrível. Isso é horrível, você não se sentir parte do meio que você está. Então, quando eu comecei a usar a bengala, eu parei de ir em todos os lugares. Eu não ia mais em restaurante, eu não ia mais em eventos, eu não tinha mais vida social, só ficava em casa. Era da igreja para casa, de casa para igreja, só o que eu fazia. E eu comecei a entender que eu precisava ensinar as pessoas que estavam ao meu redor como lidar comigo, porque elas estavam me incomodando. Porque queriam, né, Nina, elas querem pegar a gente, já chegam segurando teu braço, te erguem. Teve um dia que eu falei para uma pessoa assim, ela chegou me erguendo o meu braço, eu falei, não, eu seguro em você, assim eu caio. Aí quando eu segurei na pessoa, a pessoa pegou e falou, tá, e agora, o que eu faço? É só andar? Eu falei, não, voa, dá um impulso, voa e para lá no lugar que a gente tem que ir. Depois eu pedi desculpas, né, mas saiu, fazer o quê? Então, a gente tem que ensinar as pessoas a lidarem conosco. E aí, lá no IPC, tem umas cartilhas que são muito legais, e eu ia toda quarta e quinta, no ano passado, eu pegava umas 20 na quarta e mais 20 na quinta, e saía entregando para as pessoas, dizendo, você quer me ajudar? Lê isso aqui. E entregava a cartilha. Mas que importante. E essas cartilhas, elas ficam disponíveis assim, para escolas e tudo, porque é uma questão de você educar ali na base, né? Exato. Com certeza. Então, é constrangedor para nós, porque além da gente ter que aprender como virar, a gente tem que ensinar quem está do lado. E é algo que deveria ser ensinado desde pequeno. Desde muito com as diferenças, cedo, né? Com certeza. Porque você não é igual a nós, eu não sou igual a Nina não é igual a Adri, não somos iguais ao Bernardo e a Jo. Todo mundo tem uma limitação, um é diferente do outro, um é mais ágil em uma coisa, a outra é menos. Mas por que essa estranheza toda, esse receio, esse medo? Às vezes, pessoas que me cumprimentavam deixaram de me cumprimentar e eu escuto a voz delas. Eu sei que elas estão no mesmo ambiente que eu. E por que quando eu enxergava, falavam comigo, e agora que eu não enxergo, passam reto? Então, me cumprimentavam por obrigação? A dificuldade de lidar com o diferente. Né? Exatamente. Então, é algo que precisa ser tratado desde pequeno. Ninguém é igual. E graças a Deus não somos iguais. Graças a Deus mesmo. Marta, Diga, eu ouvindo aqui a Karen e a Nina, eu fiquei refletindo nesse processo como mãe da Nina, desde pequenininha, né? E a Nina perdeu a visão com 5, 6 anos. Tanto que ela se vira, ela sabe de muitas coisas, se localizar em ambientes como que é, por exemplo, uma rádio, que é porque ela enxergava.
Mas, Karen, eu fiquei refletindo sobre o que você e a Nina, e aí eu fiquei pensando o meu ponto de vista, que é de uma pessoa que enxerga, mas tem a mesma dor, né? Porque A Nina é parte de você. Exatamente. Então, assim, hoje eu sou parte, uma extensão aí do corpo dela, né? Porque ajuda a existir nesse mundo. Isso para mim é amor, né? Mas eu também sou atravessada. Eu até brinco com a Nina que eu sou uma deficiente visual passiva. Então, você também é. Então, trazer um pouco desse olhar, né? O que os olhos não veem. Em relação, sente, né? Não vem com essa que a gente sente, exatamente. Né, Nina? Exatamente. Então, eu via, né? Então, em relação à inclusão na escola, a Nina sempre estudou em escola particular, no Sion, e eu tenho que aqui reconhecer que ali nós fizemos uma rede de apoio, de aprendizado lindíssimo, com muitos desafios, né? Mas no momento que eu me deparei com uma deficiente visual, que a Nina se apresentou ali, tipo, no começo eu investi muito assim em estimulação visual, até o ponto que eu entendi que, sabe quando está posto? Não ia ter, está posto, não ia melhorar, não ia. E a Nina, eu lembro que teve uma cena muito emblemática da Nina, que ela estava brincando numa bicicleta, alguma coisa assim, e ela ficou desesperada, porque daí ela não conseguia enxergar mais nada. Tá. Posto isso, eu não sabia como que ia ser o aprendizado da Nina a partir dali. Sabe quando você chega e fala, minha filha não enxerga, e aí como que será o aprendizado? E eu sempre fui muito honesta nesse sentido das minhas deficiências, no sentido das minhas limitações em relação ao mundo, aquilo que estava se apresentando, né? Então, eu sempre... Foi assim que eu cheguei na escola, porque a Nina já estudava no Sion, então ela era uma criança típica, com padrão típico, e depois de 2 anos, que ela ficou 3 anos no hospital, ela volta para a escola e olha, por incrível que pareça, isso foi muito especial, porque pararam para me escutar. Que bom. E ali eu tive essa primeira, foi ali que foi o início, né? Então eu sempre me coloquei, eu fui me impondo de uma maneira leve e amorosa, no sentido, olha, tem que ser assim que funciona, né? Tem não, né? Mas assim, olha, assim funciona em casa, assim funciona com a matemática, com o português. A Nina sempre foi muito tranquila, porque ela sempre correspondeu, né? Assim, ao aprendizado, ela nunca teve dificuldade, mas a escola sempre teve uma boa disposição. Que é fundamental, né? Que é fundamental, mas não resolve tudo, porque a gente está em uma sociedade que é muito capacitista e que a gente sabe assim que às vezes não é por mal, mas assim, por falta de informação. Por falta de informação. Então, o saber não lidar como até hoje isso acontece, isso que elas relataram de como chega. Eu sinto que, às vezes, eu sempre comentei assim, carinho a gente não nega, e a Nina me ensinou que, tipo, não, mãe. Às vezes precisa pôr limites, porque eu me sinto invadida. Claro. Né? Mas eu sinto que, por exemplo, escutar assim, olhar para a Nina e virar para mim e falar assim, que dó, ela é tão linda. Então, como assim? Entende? São muitas camadas. Eu escutei de uma pessoa, eu sinto muito, nossa, você é tão inteligente, eu sinto muito. Eu falei, escute, eu não deixei de ser inteligente. Fiquei burra ao mesmo tempo, né? Como afetou assim? mais coisas, não sabia? Então, até é legal eu corrigir uma fala minha ali. Quando eu digo tudo, é porque as pessoas precisam se preparar. A gente volta naquela primeira fala. Os pais, eles
recebem a criança atípica sem estar preparados. E eles vão desenvolvendo junto com ela. As escolas, os professores, as instituições, nós escolhemos essa formação. Sim. Então, nós temos que nos preparar Claro. para receber essa criança. Sim. Nós precisamos. Sim. E muitas vezes precisam ajudar a família também, que é o que a Adri colocou agora. Ela é uma extensão da Nina. Para minha mãe também não foi fácil. Eu vou te interromper só um pouquinho, porque eu quero a fala de mais uma pessoa. Você se colocou como mãe e a extensão da Nina. Bernardo, e você? Como é que foi para você? Puxa a tua cadeirinha para cá um pouco, fica aqui do meu ladinho. É lindo, né? É lindo, esse menino é lindo. Ó, tem que falar aqui pertinho do microfone. Conta para mim como que foi para você essa transformação dessa mãe, né? E como é hoje você ser esse apoio, essa extensão dela? Cuidado com o meu... É o Julinho. É o Julinho. Não, relaxa. Bom, na primeira vez eu chorei bastante. Eu queria dormir com ela pra ver se ela tava bem, se ela tava ótima, pra ver se, tipo, ela tava... Viva. Mais ou menos isso. Daí, simplesmente, até que eu me acostumei. Ela ficou um pouquinho mais ativa nesse sentido também. E ficou um pouco mais engraçada agora. Mas, de resto, quase não mudou nada. Quase não mudou nada. A única diferença é que eu tenho que levar ela dos lugares. Às vezes eu dou um susto nela no meio da rua só pra assustar ela. Ele também não mudou nada. Não mudei nada mesmo, mas daí simplesmente é isso. E o olhar dos outros pra ela? Claro, eu quase quis espancar um cara na rua por causa que olhou torto pra ela uma vez. Daí simplesmente já mostrei o dedo do meio. Bernardo! Posso falar aqui? Não. Não. Já. Não. Bernardo. Já mostrei o dedo do meio pra um cara que estacionou no meio da calçada. Mesmo que ele estivesse no meio da via rápida, também entregando alguma coisa, mas simplesmente eu não conseguia passar por ali, eu não conseguia, tipo, atravessar junto com minha mãe. E simplesmente eu mostrei o dedo do meio e o meu tio me apoiou enquanto ela me batia. Daí... Não, eu não bati nele. Bateu. Eu dei uma bengalada. É a mesma coisa que bater. Daí isso. Às vezes engraçado, às vezes não. Às vezes é chato, às vezes não. É mãe. Eu falei isso pra ele. No dia que eu contei pra ele que a Visão tava indo embora, ele chorou bastante. E aí ele ficou com medo. Ele queria dormir comigo. Né? O Bernardo é enorme. É grande. Ele tem só 14 anos, mas ele tem 1,75. Ele tem 14. Gente, qualquer um menor no programa? Como assim? Ele tem 14 anos. E aí eu falei pra ele assim, filho, a Visão tá indo embora, mas eu vou continuar sendo tua mãe, eu vou continuar pegando no teu pé, puxando tua orelha, cobrando as coisas, não vai mudar nada. Só que eu não sei se ele prestou atenção, porque ele só chorava. Imagina perder tipo, vários anos da sua vida por simplesmente perder tudo. Exatamente. Mas ô mãe alto astral, hein? Exatamente. Obrigada, Bernardo. Continuando nessa relação. Tá ligado aqui? Tá? Eu tô. Nessa relação, Adriana, como é que é estimular a autonomia sem também invadir, sem sufocar a Nina? Porque, né, nós como mães, naturalmente, já temos esse desafio. Mas eu imagino que na situação dela, você acabou de falar, sou a extensão. Como é que você faz para, nos momentos que ela precisa ter esse cordão umbilical, atenção para esta oportunidade. E a autonomia estimulada?
Marta, a autonomia, eu entendi depois de algumas catarses minhas, né? Porque eu ouvindo também ele comentando, a Nina não tem só a questão da deficiência visual, né? Então, mais complexo. Eu entendi assim que é sobre responsabilidade e sobre autoestima. E a minha escolha que em um momento tive que escolher entre trabalhar e estar ao lado dela, eu entendi que como a Nina é uma menina inteligente e ela tinha todas as funções cognitivas preservadas, para ela existir e ter uma história digna, ela precisaria de mim, justamente para fazer esse contraponto. E não era só nessa questão que a gente está falando de inclusão prática, era no sentido emocional, né? Porque hoje eu sei que essa figurinha aí, que sabe discernir o que é do outro e o que é dela, foi importante ela estar ao meu lado, né? Todo esse processo, desde pequenininha na escola, isso a gente tem feito muitas reflexões ultimamente, né, Ni? E para ela ter autoestima e ter responsabilidade. E aí vem a questão da aceitação, de saber os seus limites, de saber, porque muitas pessoas colocam limites, né, cara? Né, Nina? Mais do que a gente já tem. Então, assim, né, a questão da autonomia, ela vem quase que natural, é orgânico, porque se você entende o seu lugar no mundo, e ela hoje, ela conhece as limitações dela e está descobrindo, né, não só sobre as limitações, o que é possível, o que não é, eu acredito que isso é um processo que está aí, ele é contínuo, né, mas para isso precisa da autoestima, precisa do autoconhecimento. E eu acho que essa escolha que eu fiz lá atrás, que era totalmente no escuro, né, que eu estava ali também abrindo mão de coisas como poder econômico, como individualidade não, porque acho que eu sempre consegui colocar isso entre a gente, mas sobre liberdade, sobre várias coisas, são muitas camadas, né, que não dá para gente. Muito bacana. Mas eu acho que autonomia e ela e eu também, porque com isso eu precisei entender autonomia de uma outra forma para mim. Né? Imagino. E é legal a Adri falar sobre isso, sobre autonomia, porque ainda hoje existem muitos deficientes que são colocados em redomas de vidro pela família. Conheço, inclusive conheço, e por isso que eu admiro muito esse comportamento da Adriana, essa forma de lidar, porque eu acho que acaba sendo, não recriminando, nem julgando nada, né? Mas acaba sendo, você se vê naquela situação, seu filho naquela situação, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai proteger do mundo. Exato. E aí você não permite que o seu filho, sua filha, viva no mundo, né? Exatamente. Então é legal as mães ouvirem a Adri, né? Para entenderem que o seu filho tem uma limitação, o seu filho possui um laudo, mas ele tem capacidade. Você precisa ser a primeira pessoa a acreditar no seu filho. Né? Então, toda vez que eu saí, eu ligava e falava assim, consegui fritar um ovo, consegui fazer isso, consegui fazer aquilo. Então, as pessoas que estavam ao meu redor acreditavam em mim também e me motivavam para que eu buscasse mais. Claro. Então, e é isso que a Adriana mostra para as mães atípicas. A primeira pessoa que tem que acreditar é a mãe, é o pai, é a família. Se a família apoia, a coisa anda, que é uma beleza. É o que a gente sempre fala muito isso aqui, né? Que a gente traz diferentes temas, diferentes universos, né? Da diversidade. A rede de apoio é fundamental para qualquer situação, né? É super necessária. Falando nisso, vamos continuar aqui, né?
Cristiane, parabéns pelos trabalhos de vocês nessa rádio. Vocês merecem a maior audiência. Obrigada, Cristiane. A Lisiana Rodrigues, Mulheres Poderosas, muito orgulho de vocês. Beijo, Lise. Beijo, querida. Cristiane, disse boa noite, pois estou assistindo a vocês aqui da França. Ó, é chique. Beijo, tia Cris. Que delícia. A Marina, oi, Ninoca. Oi, Karen, amiga nossa. Não, peraí, que tá divertido. Karen, você é exemplo. Amei o programa. Olá, eu sou a Ana Bonequeira. É um prazer estar na live, meninas. Ana, Mara, já vou apresentar aqui os seus filhos, suas crias, porque esses bonecos são sensacionais. Já vou fazer um desfile deles aqui. Karen, minha querida, você é maravilhosa. Não tive o privilégio de conhecer a Nina, mas já sou super fã dela. Que legal. Estava muito esperando por essa entrevista. Amo vocês, Nina e Duda. Uda, aqui eu não sei quem. Nina é muito forte. Estou perguntando quantos anos a Nina tem? 19. Gisele Rodrigues, susto? Fala sério, né, Bernardo? Nem me fale. É a tia Gi. A Gisele Rodrigues, susto? Fala sério. O Bernardo é um menino exemplar. Continue assim, não se desvie. É o pastor... A Vivian, Nina tem 19 anos, ela já respondeu. E a Vivian também fala, tem muita família que não acredita nos filhos, sendo atípicos ou não. Sim, isso acontece muito, né? A gente tem essa mania de superproteção, qualquer fragilidade a gente vai para cima como chocadeira e no fim acaba mais fazendo mal do que bem. Isso até me emociona em falar, porque vocês não têm ideia da dor que a gente sente quando a nossa família não acredita na gente. A nossa família nos limita, né? Então, eu já vi crianças assim que... conheço pessoas que hoje são adultos, que são tratados como crianças pelas suas famílias, por conta da deficiência visual, por conta da deficiência física, e o quanto fica limitante para essa pessoa, né? O quanto a autoestima dela não existe. E isso dói muito. Então, a primeira pessoa que tem que acreditar, as primeiras pessoas, né, são a família. E dói demais quando a família não acredita. E como foi no caso da família de vocês, Adriana? Então, a gente é o que é também, porque eu tenho uma família extremamente acolhedora. E falar de família já dá vontade de chorar. Ai, que legal. Pode chorar. As minhas irmãs também. Não, gente, não pode, porque eu tenho muita coisa para falar. Né? Meus pais estão vivos. Então, assim, eu sei que até a escolha de não trabalhar passa também. Por você ter... O pai da Nina, tem que falar dele, né? Com certeza. O pai da Nina, nós não estamos juntos, mas ele é presente. E ele super me apoiou quando eu falei aqui, né, que nós não íamos, que eu precisava estar ao lado dela para que ela tivesse essa autoestima, para que ela descobrisse quem ela era, para que ela fizesse essa jornada de autoconhecimento, para que a única pessoa que pudesse colocar limites era ela mesma. Ele me apoiou, né? Então, isso eu sei que é muito difícil. Ele não participa muito das questões emocionais, tal, porque eu acho que é um processo ainda muito dolorido para ele. Mas, então, eu falei da família, a gente foi fazendo essa rede, eu tenho amigas que nunca largaram minha mão, quando eu deixei de participar de coisas, né, cara? Por isso que eu falo que sou uma deficiente passiva, porque a Nina também fez muito tempo de tratamento, quimioterápicos e tal, então ela tem ela é imunossuprimida, então eu também não poderia transitar em alguns lugares, porque eu poderia ser veículo, isso acontece até hoje. Então, essa questão da aceitação também, eu penso que passa por você, eu como mãe, eu tive que descobrir o que era meu para entender o que era da Nina. Isso não foi fácil, nem é ainda, né? Então, isso às vezes, para que alguma mãe aqui, como a gente, você pode falar, mas não é fácil. Não, não é. Porque eu tive, porque senão embola tudo.
Porque quando a gente evita, às vezes, de que o filho... A Nina falava assim, olha, eu quero fazer aula de canto. E ela não via questões, como ela falando, né? Ela vivia num mundo que ela não via questões. Como assim as pessoas estão me olhando todo, porque eu tenho a cabeça isso, cabeça... Mas eu via. Então, vários momentos, a minha vontade era de deixar em casa, né? Era de protegê-la. Tipo, eu via os olhares, eu via, né, as coisas, mas eu tive que fazer todo um processo de saber o que é meu, o que eram as minhas dores, as minhas questões de lá do passado, de rejeição, de abandono, de autoestima, para poder não dividir isso com a Nina. E não atrapalhar ela no que é dela e não era meu, né? Então, a Nina foi para mim, e é para mim uma luz. Porque... Fala da Nina também, vou chorar. Oh, meu Deus do céu. Porque eu sempre fui eu sempre fui uma pessoa muito discreta. E à medida que a Nina foi se desenvolvendo, ela me colocava no centro das coisas. E olha, Nina, eu odiava isso. E hoje ela está aqui na rádio, gente. Exatamente. Ó, que superação, hein? Que superação. Então, eu tive que enfrentar isso em mim. Então, só para o papo aqui ficar bem redondinho, que a aceitação, quando a gente está falando de paz, de família, a gente tem que entender que passa por dores que vêm à tona, que são gatilhos, né? Então, gente, é complexo, mas é muito bonito quando eu coloquei lá que, assim, para mim, amor é ação, né? Não é só um sentimento, porque é isso que faz sentido, é o passo a passo, né? É você olhar para o outro. Hoje eu olho qualquer pessoa com muito mais amorosidade, porque eu sei que aquela pessoa é dependente, se ela tem uma condição, se ela tem uma necessidade, ela tem lutas internas. Às vezes ela deseja coisas. Eu acho que a gente fica, né, Karen, com esse Nina. A Nina, eu olho e falo assim, gente, ela... Olha o que deu. Porque ela é extremamente... A Adri fala da Nina, assim, com um orgulho que dá vontade de conhecer. Sim. Né? Que foi o que aconteceu na semana passada. Foi o que aconteceu, por isso que a Nina está aqui. Ela me guiava, ela dizia, você tem que conhecer a Nina, você tem que conhecer a Nina. Eu dizia, tá, eu tenho. E eu falava... Nina, você tem que conhecer a Karen. E a Amada também. Nina, você não estava lá, mas ela falou lá na rede do Terceiro Setor com uma admiração, assim, te mostrando como uma potência que eu acho que todas as pessoas que estavam ali na reunião, no encontro da rede do Terceiro Setor, elas ficaram com essa vontade de quem é a Nina? Quem é essa Nina? É isso, né? Até às vezes eu fico já falei para ela que eu tô até duvido, assim, quando ela fala assim, de vir para as pessoas, porque eu sou aqui um simples ser humano em crescimento, gente, mas enfim. Não, é que ela diz para mim que quando as pessoas falam assim, que ela é guerreira, que ela é isso e aquilo, que ela é alegre, tá? Ela fala, mãe, isso é sobre você. Eu já entendi muito, inclusive no hospital, que eu não... Primeiro que guerreira, né? Vamos combinar, gente. Isso tem que separar as coisas. Guerreira nunca sai da luta. Existe, eu não quero isso. Eu não sou guerreira, não. Ninguém guerreira. Só quero o descanso da guerreira. A gente não escolhe ter desafios constantes e... Bom, a vida é desafiadora, mas eu falo assim... Coisas que... A gente está falando de dores, a Nina, literalmente, dores... físicas, né? E tem que separar as coisas, né? Porque, assim, tem uma coisa muito importante aí que é muito legal quando a gente falou da nossa história. A gente tem uma história que realmente é muito bonita. A gente tem esse apoio de familiar, eu tenho o apoio dela e tal. Mas é importante deixar claro que nós somos pessoas diferentes. Isso. E que essa alegria, a gente, vamos combinar, agora a gente tem a chance de falar, tá, tudo bem, eu sou alegre da história, a Nina, ela é também, mas ela vai eu tenho meus momentos realistas e muitas vezes a galera acha otimista e eu vou dizer que eu não sou, tá? Porque às vezes eu
tenho lá meus momentos que eu não quero fazer nada e que eu acho que muitas coisas não fazem sentido. E tudo bem que eu também mudo muito de opinião. Mas, assim, a gente tem personalidades mesmo diferentes. E isso até é uma coisa que tem muito a ver com esse apoio também, porque, apesar de tudo, eu consegui... Hoje eu consigo separar o que é da deficiência, o que com essas limitações e o que são as coisas que eu gosto de fazer, que eu consigo, e o que é da minha personalidade. E isso é muito importante também de quem tem, as pessoas que têm alguma condição atípica, de pensar, né, no que essa pessoa gosta de verdade, quais lugares ela gosta de frequentar, como que é a personalidade dela e do que a condição A interfere. deficiência é parte, né, Nina, né, Karen? É parte, não é você. Por isso que nem se fala mais o termo portador de deficiência, né? Você não vai portando aquilo para onde você vai. E eu acho que isso é o que eu mais desejo na vida, que as pessoas consigam ver as pessoas com necessidades especiais, sejam elas visíveis ou não, porque tem isso também, mas que entendam que as pessoas, aquilo é parte, não é a pessoa. Parece tão simples, né? Mas não é. Mas não é. A gente já vai voltar a falar disso, chamar aqui um intervalinho, e a gente já volta para continuar esse papo. E deixa a Karen enxugar as lágrimas também. A Copel colocou à venda imóveis. Atenção para esta oportunidade. A Copel colocou à venda imóveis em 4 municípios do Paraná. São terrenos rurais em Antonina e Cruz Machado e imóveis urbanos em Porto Vitória e Capitão Leônidas Marques. O leilão será realizado no dia 24 de abril pelo site da Superbid. A compra poderá ser parcelada ou financiada. Confira condições e informações no site copel.com. Copel, pura energia. O governo do Brasil trabalha pelo povo do Paraná. Tem obras do novo PAC por todo o estado. Os últimos lotes das rodovias integradas do Paraná foram leiloados. A nova ponte entre Brasil e Paraguai está sendo liberada. E o novo campus da Unila avança. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Paraná, do lado do povo brasileiro. Tem café nessa casa? Claro que tem. Aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, das 2 às 3 da tarde, às terças, quintas e sextas, com o seu Café que se dane, a sua revista especialista em generalidades. Oi, eu sou a Olivia, aqui é a Rádio Cultura de Curitiba. A Copel acaba de obter uma conquista histórica. Venceu o leilão federal para ampliar e muito a geração de energia elétrica. A usina de Foz do Areia, a maior da Copel, vai aumentar em 50% a sua capacidade. E na usina de Segredo, a geração de energia vai aumentar em 100%. As obras começam ainda esse ano, gerando milhares de empregos em energia limpa e renovável para impulsionar o crescimento do Paraná e do Brasil. Copel, pura energia. ZYJ 232 930 kHz, amplitude modulada. A sua Rádio Cultura de Curitiba. 4 e 8. E a gente está aqui de volta com nós, mulheres, aqui com a Adriana, com a Nina e com a Karen. Uma conversa super emocionante. Eu acho que também é muito esclarecedora, porque a gente precisa entender esse universo diverso. A gente estava até aqui falando um pouquinho, né, que a gente acha que a gente tem problema, mas até ter uma deficiência que a gente realmente percebe o que é um problema, né, o que é solucionável e o que não. Mas eu só vou aqui, então, voltar, porque eu me perdi um pouco aqui nas mensagens, que são muitas, tá? Superação atrás de superação, Karen, sério. Eu sou a tia Vi, sempre acreditei na Nina. Ela conseguiu o primeiro estágio dela agora. Ê, tem palmas aí? Cadê palmas? Uhul! Ela já vai contar a história do estágio dela.
E eu, como primo, tenho muito orgulho delas, pois hoje, mesmo com essa distância, pois não posso estar em Curitiba sempre, mas amo demais. Beijos, Cris. Beijos. Olá, Nina, Ana Cristina Coimbra, lindeza. Já estamos online assistindo essas duas meninas que nos enchem de muito amor e gratidão. É o tal do apoio, né? Então a gente estava falando muito dessa questão, né? Daí de perceber quando realmente não tem solução, que tem que encarar e tem que lidar. Nina, você falou uma coisa que me tocou bastante, que hoje você consegue identificar o que é da deficiência, o que é seu, né? Daqueles momentos que todo ser humano tem, de ser ou não ser, porque estou aqui, porque estou sentindo isso. Como que você acha que você conseguiu, o que te ajudou a chegar nessa clareza? Porque é muito claro que você tem um desenvolvimento, um autoconhecimento muito bom. Para 19 anos, muito bom. Como que você chegou nesse lugar? Eu não tenho isso. Eu também não. É que bom que você falou, é que, né? Então tá. Quando eu crescer, Nina, quero ser igual a você. Eu também. E me surpreende. Como que você chegou? O que te ajudou a chegar nesse lugar? Bom, aí vai muito, né, da minha mãe e também vai de trocar ideia mesmo com as pessoas, porque até eu procurar assim, até a pandemia, eu acho que eu não conhecia quase ninguém, conhecia muito pouca gente com deficiência visual ou com consciências parecidas, e aí tudo parecia muito estranho, né, quando eu queria fazer as coisas, e eu ficava sempre com aquela dúvida, né, se eu podia, se existia alguém com a minha condição que tivesse o mesmo interesse que eu, nas mesmas coisas. E aí, quando teve a pandemia, que ficou todo mundo muitas coisas foram para o online, tiveram muitos cursos online. Aí eu entrei no grupo do WhatsApp, primeiro de tecnologia. Aí comecei a conversar com pessoas, conheci muita gente lá, e que me deram também muito suporte na tecnologia, tá? E também comecei a fazer teatro no Instituto Corpo Tátil do Rio de Janeiro, que foi muito legal também, porque lá eles falavam muito sobre isso, Me conte mais, fale mais sobre isso, agora fiquei curiosa, como é isso? Era um curso online para deficientes visuais de teatro, era dividido em módulos, e lá a gente discutia muito sobre isso, porque o teatro tem uma parte que não é só você chegar e atuar, né, como um personagem ali e só chegar e falar. Você tem que ter o conhecimento corporal, tem toda a parte tinha um módulo que era só sobre expressão corporal, e aí até pelas questões do online, de não ter o presencial, da professora chegar e mostrar as coisas, muitos exercícios ela falava assim, tem que fazer assim, ela descrevia, mas a gente tinha que adaptar para a nossa realidade, para a nossa condição, se a gente podia levantar, se a gente podia ficar em pé, se não podia, E aí eu fui entendendo que tinha coisas que eu podia adaptar para minha condição e que isso dependia de mim, e tinha coisas que realmente não dava para fazer. E, então foram várias coisas que eu fui, acho que trocando ideia com as pessoas mesmo. Que bacana, Nina. Parabéns aí pela tua determinação, toda essa superação. Vamos apresentar aqui os nossos amigos. Vamos lá. Eu tô com o Julinho aqui, é isso? Tô com o Julinho. Então, Olivia, eu vou fazer uma movimentação aqui só para chegar mais perto da câmera, só para as pessoas terem noção do que são esses bonecos. Então, na passarela, primeiro vai o Julinho caindo as muletas, porque eu não tenho coordenação para levar o Julinho as muletas. Então, esse é o Julinho. Olha isso.
O bonezinho que caiu, tá mais encaixadinho. Olha, que coisa mais linda. São Julinho com as suas muletinhas. Então, ó, ele não tem muitas perninhas. Coisa mais linda. Agora aqui estou com a Ana Cristina. Conta, vai falar que eu estou sem microfone. Conte da Ana Cristina, tá? A Ana Cristina, ela é técnica em enfermagem e cuidadora de idosos. E ela faz essas bonecas. Você quer que eu conte quem é ela? O nome da Ana Cristina é por causa dela. Então, mas o nome da Ana Cristina é por causa dela. E aí ela faz as bonecas, né? Ela faz os bonequinhos. E aí, quando ela fez a bonequinha com as características, com a roupinha de Thea, eu dei o nome de Ana Cristina para essa bonequinha, para homenagear ela. E Julinho é o meu pastor. É Júlio o nome dele, né? E ele é o Julinho. E a Ana Cristina. Isso. E aqui, na é o Sandrinho, que é um grande amigo meu, um irmão meu de coração, que é o Sandro Amaral. Que fofo. E agora vamos de... o meu prof. Então, o meu professor, né, eu tenho vários professores lá no Instituto Paranaense de Cegos, eu frequento o CAE do Instituto Paranaense de Cegos, e o nome do meu professor de mobilidade, informática, é Lucas. E Lucas, um beijo enorme para você. Eu falo para todo mundo que eu sou eternamente grata ao Lucas, porque se eu consegui superar muita coisa foi com a ajuda do Lucas e do Enio, que é o presidente do IPC. Não, tão lindos. Então, e quem quiser, será que a Ana está acompanhando aqui? Deixa eu até pegar. Ana, não é Ana Cristina Coimbra, é Ana Cristina Coimbra. É Ana Cristina Coimbra? Uhum. Então, olha, para quem quiser, Ana Cristina Coimbra 2203. Entre em contato com ela e eu acho que ela faz outros bonecos também, né? Ela faz bonecos de pano. Ela tem outros modelinhos lá, só que eu pedi para ela fazer a turminha da inclusão. Não, tá? Ficaram maravilhosos. A turminha da inclusão para mim. Que legal. Daqui a pouco eu já entro com uma pergunta da Lise também. Antes eu só quero falar de uma experiência que eu tive lá no IPC, no Instituto Paranaense, faz uns 10 anos, acho que faz 10 anos. Eu trabalhava para uma ONG que chamava Elephant Voices, que então a gente defendia para parar com a caça de elefantes por causa do marfim e tudo mais. E também para não ter mais elefantes em zoológico. E tinha a Tere, que era uma elefante que ficava no zoológico de São Paulo, e um cara fez um inflável de 3 metros da Tere, e a gente levou esse inflável, porque era tamanho natural de um elefante, e a gente levou lá para o Instituto de Cegos para eles poderem sentir e ter a percepção do tamanho de um elefante. Legal. E ele fez com textura para ficar parecendo a pele de um elefante. Legal. Olha, é a coisa mais linda, porque a hora que tocavam e pegavam, eu falei assim, gente, mas é muito grande. Eu falei, não, ainda tem elefantes maiores que esse. Esse foi o que o cara conseguiu fazer. E depois a gente teve a experiência, era um grupo de voluntários, se não me engano eu estava junto com o pessoal da TADOS, e a gente foi jogar futebol com o time do IPC. Que vergonha, perdemos assim. Perderam? Foi vergonhoso, vergonhoso. Isso aí. Gente, é impressionante a capacidade deles com o guiso na bola, né? Então o guiso vai... E eles vão e jogam e driblam e passam a gente. Depois eles vendaram a gente. Aí na hora que vendaram, se eu perdi enxergando, imagina vendada. Então é assim, é uma adaptação, né? Mas é um trabalho incrível lá do IPC. Inclusive a gente vai querer trazer mais vezes vocês aqui para conversarem. Eu acho super importante a gente trazer essa pauta para discussão e as pessoas virem, perguntarem, tirarem suas dúvidas, entender esse universo e a gente tentar furar algumas bolhas, né? Porque a gente falar para dentro da rede do terceiro setor com pessoas que, né, teoricamente já estão abertas, né? Tem esse outro olhar mais de empatia e tudo mais, mas a gente tem que furar bolhas. Então,
Vocês estão super convidadas a virem mais vezes. Mas eu vou vir com a pergunta aqui da Lise. Uma pergunta para a mesa. Qual a percepção de vocês sobre o nome Mães Atípicas? A Adri, acho que vai ser a melhor para responder. Ai, eu já pensei muito sobre isso. Eu não sou muito dos rótulos, né, de me encaixar em, ai, mãe, isso. Eu acho que eu entendo que para essa sociedade que é tão imagética, que é tão... precisa de algumas... a gente ser colocada em algumas caixas, né? Eu não sei o que isso mudaria em mim, né? Se considerada uma mãe atípica, eu sou uma mãe que estou tentando fazer o melhor para a Nina, o melhor para mim, porque uma coisa que eu queria refletir em relação às mães atípicas. Eu teve um momento que eu me vi em uma dessas salas de fisioterapia, de reabilitação, nem lembro se era fisioterapia, mas de reabilitação, que a Nina fazia muitas, e eu saí de lá muito triste, muito mexida, porque era eu estava no começo do processo, e eu vi ali pessoas, mulheres, muito abandonadas, mas abandonadas por elas, né? E naquele momento, e muitas, eu não vou criar aqui uma polêmica de religião, mas falava assim, mas Deus quer, Deus isso, Deus quer, é o que Deus deu pra gente e tal. Essa coisa também do especial, né? Porque... E ali eu pensei, eu não quero isso para mim. E sabe por quê? Porque eu pensei, a Nina, eu coloco muito as mãos na Nina, né? Eu literalmente, né, Nina? Eu sou a extensão, de fato, literalmente, da Nina para as questões dela diárias, né? E eu pensei, eu quero ser uma companhia para Nina leve, que ela nunca sinta que eu, por algum motivo, eu tive que fazer uma escolha entre a minha vida e a dela, né? E que eu deixo de fazer coisas, ou seja, que isso tenha cicatrizes, que ela se sinta um peso, né? Então, eu não sei porque eu estou falando isso, mas assim, eu lembrei dessa... que até hoje isso me marca, né? Então, mães que se abandonam. Eu acho que é muito difícil mesmo a gente conciliar muitas coisas. Aí tem muitas coisas que a gente tem que colocar na mesa, né? A condição, a questão educação, autoestima, né? Autoconhecimento. Mas eu gostaria muito, dentro dos meus sonhos, que essas mulheres pudessem, que alguém dissesse para elas em muitos momentos da vida, assim, mesmo que um soprozinho assim no ouvido, falando, amor, você tem a sua história. E você precisa ter o mínimo de individualidade possível para poder ser essa mãe, que eu não vou dizer atípica, essa mãe, simplesmente, né? Que dentro de todos os nossos desafios, que a gente possa ter centeiras como deve, que também, né, isso é um conceito também que a gente pode falar, Marta, você não vive isso, mas você é inteira, isso é, né, gente, é relativo, mas assim, que a gente tenha dignidade de ser o que a gente acha, o que a gente quer ser, que a gente, minimamente, o cuidado com o corpo, o cuidado com o seu mental, com o seu emocional. Isso é uma coisa que eu vejo que fica muito para... Não vou nem falar a parte afetiva, essas coisas de muitas mulheres que nesse processo, isso nem existe para muita de nós, assim, né? Então, assim, é muito delicado, assim. Então, a mãe atípica, eu não sei se isso ajuda, se isso é relevante, se isso muda alguma coisa.
Eu acho que a gente tem que ver o outro ser humano como ele é. Sabe que o nosso presidente, o Enio, ele tem uma fala que eu acho magnífica. Não é porque nós somos deficientes visuais que nós não temos uma personalidade. Então, existe deficiente visual chato? Existe. Existe deficiente visual legal? Existe. Existe deficiente visual preguiçoso? Existe. Existe o trabalhador? Existe. Nós somos seres humanos e precisamos ser enxergados como seres humanos, não pela nossa deficiência. Sim. E a mesma coisa são as mães atípicas, né, Adri? Você não vai deixar de ser mãe porque o teu filho tem um laudo ou deixa de ter o laudo. Eu sei a mãe. O Bernardo não deixou de ser meu filho porque eu perdi a visão. Continuo sendo a mãe dele. E vou continuar pegando no pé, vou continuar puxando a orelha, brigando. Então, as pessoas precisam ser vistas como seres humanos, não conforme a sua condição. Não tem que rotular, né? Eu sou a Karen. As pessoas acham que precisa do rótulo para justificar a luta, e a luta, né? Então, é a luta das mães, é a luta não sei o quê. E a gente realmente está deixando o humano, os valores estão tão perdidos, aquilo que você falou. Primeiro, um absurdo da pessoa querer tocar essa invasão de espaço. É uma total falta de humanidade, né? De um valor básico de humanidade de um ser humano, de respeito ao espaço do outro. Então, acho que a gente está querendo já dividir, já colocar alguns rótulos, sendo que a gente não consegue fazer a lição de casa básica, né? Que é respeitar um ser humano, que é olhar um ser humano, né? Olhar uma mãe, olhar uma... Então, é isso, é o respeito. Então, passa pelo respeito. Eu preciso respeitar o outro, ponto, né? Principalmente se tem uma questão que eu sinto, eu percebo que requer, por conta dessa sociedade que nós temos, mais um motivo para, então, eu ter percepção, né, do ser humano. Então, eu também acho que as lutas devem ser coletivas sempre, né? Então, é eu pelas mães, sei lá, típicas, não sabe? Então, as lutas são sempre coletivas. E como a gente se sente bem quando nós somos tratados de igual para igual. Teve uma vez que eu estava, né, eu estava numa reunião, e aí começou uma discussão entre eu e uma outra senhora, e ela nem ligou se eu era deficiente visual ou não, ela me meteu a boca, e eu meti a boca nela, e aquela discussão acirrada, de repente as pessoas que foram tentar amenizar a situação, não, mas a Karen, você tem que entender, eu me senti um lixo. A Karen, porque é deficiente visual, ela tem que falar, você tem que aceitar tudo que ela está dizendo. Não! Me deixa brigar de igual para igual, exata. né? Eu me senti o máximo. Eu não fiquei brava com aquela mulher. Claro. Eu fiquei louca de feliz, porque ela me tratou de igual para igual. Ela não pensou na minha limitação. Ela pensou no ser humano que estava discutindo com ela e que ela não concordava com o meu posicionamento. Aí que eu gostei mesmo, daí que eu falei mesmo, né? Então, é nos tratarem de igual para igual, sabendo que nós temos opinião, tudo. Tem uma experiência até que eu tenho que falar, que eu fiz participei de um curso ano passado de mímica com o Diogo, que foi incrível. Isso foi e isso foi uma coisa que, cara, foi muito bom pra mim, porque foi o primeiro lugar que eu fiquei lá sozinha e eu tive esse tratamento, assim, de igual para igual, e era muito bom quando eu via, assim, todo mundo chegando, se cumprimentando e me cumprimentando da mesma forma, porque daí eu vi que ali naquele lugar não fazia diferença se eu tava na cadeira de rodas, se eu não enxergava, e muitas vezes eu não precisava nem explicar isso. E isso foi, tipo, incrível, assim, estar em um lugar e eu falava e todo mundo me escutava e me cumprimentava mesmo. E tem uma coisa que me incomoda muito, que às vezes eu tô andando na rua e às vezes eu tô conversando, não só com minha mãe, mas com quem quer que esteja comigo, a gente tá em um assunto e vem alguém que não percebe isso, que a gente tá conversando e
já chega ali, aí entra na questão do respeito, já chega falando comigo no diminutivo, já chega me tratando que nem criança, às vezes que nem pet. É horrível, né? É horrível. E, cara, eu tô conversando, a pessoa tá vendo que eu tô conversando. Eu sei falar. Gente, olha, pergunte pra mim, não pergunte pros outros, isso né? já Fale aconteceu comigo de igual para igual, não como se eu fosse... De estar com amigas, e aí vem a pessoa e começa a falar, ai, meu Deus, coisa linda, não sei o que, começa a pegar em mim. E tipo assim, ai, tá passeando no shopping. Não. Eu sei que eu também não saber o que dizer. Não, tô voando, vocês não estão vendo? Mas ela fala... Isso já foi... ela fala? E eu tava falando. Sabe que uma vez uma pessoa perguntou assim pra mim, Karen, você atende telefone? Eu falei, não, eu bato palma, ele diz alô. Eu falei, gente, eu não tô ouvindo isso. Olha, qual seria a dificuldade de atender o telefone? Até hoje eu não entendi. Mas são coisas assim que não fazem sentido. A pessoa fala assim, eu tô conversando e a pessoa perguntou se eu falo. Mas agora... é a tal da falta do preparo, né? Porque se a gente entender um pouco mais do universo de vocês também, porque como é o dia a dia, como vocês fazem, por exemplo, para absorver algum conteúdo, para ler, se não for para o Braille, como é que você faz com o telefone? Eu acho que as pessoas ficam com essa dúvida e na hora dá um tilt. Eu acho que uma boa contribuição, que a gente estava falando das mães, é assim, eu já passei, eu fiquei muito feliz quando eu encontro uma mãe, isso acontece muito com criança pequena, que fica muito curiosa. Tem que deixar eles tirarem a curiosidade. Exato. E aí eles não conseguem tirar o olho da Nina. E olham, porque o adulto, para mim, é mais delicado. Quando a gente vai passear no shopping, te convida a passear com a gente, é surreal. As pessoas andam e olham. A gente podia marcar um dia, hein? De todas nós passear no shopping? Né? Vamos. Eu vou para comer, porque eu não treine mais. Mas vamos passear. Ai, Nina, vamos sentar na praça de alimentação. Eu adoro, minha amiga. Massa e sorvete, vamos embora. Mas uma contribuição, já que a gente está tentando contribuir para uma sociedade mais empática e amorosa, eu sou essa pessoa, ainda acredito. Eu fico muito feliz quando uma mãe percebe, somente em um lugar que está mais assim reservado, um elevador, alguma coisa assim. E eu normalmente não interfiro, né? Aliás, quando a Nina conta essas coisas, eu interfiro sempre quando não tem jeito ou se dirigem a mim. Eu normalmente deixo ela se virar, ou como ela não enxerga, eu falo mais ou menos o que está acontecendo, às vezes para a pessoa até refletir, né? Fala, olha, menina, a pessoa está não sei o que, quer falar com você. Mas voltando, quando a criança ela está mega curiosa, ela está olhando, o que algumas mães fazem? Repreende. Aí, quando é um lugar muito reservado, não fala nada, né? Fica aquela coisa bem constrangedora. Mas quando acontece de uma mãe chegar e fala, e você vê que ela tá tranquila, ela tá entendendo que aquela criança tá tudo bem, porque é diferente. Então ela tá curiosa. E eu fico muito feliz quando essa mãe não repreende, não pega no filho, não chega, não sei o quê, e vai puxando. Não fica olhando. Não fica olhando. Na minha frente, na frente da Nina, porque a Nina, né, ela só não enxerga, mas ela escuta e sente. Né? Então, eu já cheguei ao ponto de virar assim quando uma mãe tem uma atitude dessa que é natural, eu falo, olha, fiquei muito feliz, porque ele vai olhar, a criança é incrível, né? Ela vai olhar e ela vai perguntar. Então já perguntaram, por que ela usa cadeira? Por que ela tem esse pescoço para trás? Coisa que o adulto não faz. Ele quer perguntar, mas ele não tem coragem. Não tem coragem. E tá tudo bem, porque a gente aqui não quer se fazer de jeito, né, Nina? No meu condomínio foi a mesma coisa. Então as crianças me viam enxergando, né? A tia Karen passava, oi tia Karen. E de repente a tia Karen não enxerga mais. E aí as mães não queriam que elas viessem me perguntar. Eu disse, deixa perguntarem. Claro. E as crianças chegaram e... Muito legal que a Antonella foi a primeira, a Tonton. Mas, tia Karen, por que você usa esse pau agora?
Eu falei, isso é uma bengala, Tonton. E por que que você usa ela? Porque agora a tia Karen enxerga o mundo com a ajuda dela. Porque o olho da tia Karen não funciona mais. E aí, quando chegavam as outras crianças, ela, antes de eu falar qualquer coisa, ela já explicava. E lá na minha igreja aconteceu a mesma coisa. Então, a Ivian e a Maria Valentina, elas chegam e elas vêm disputando para ver quem vai me levar até a cadeira, né? E aí um dia a Ivian me pegou no braço e a Maria não tinha braço para levar. Ela falou, tia Karen, posso levar sua bengala? Eu falei, aí como é que eu ando, meu amor? Então, essa pureza que tem, né? Que o adulto, ele chega cheio de dedos e quando vai falar, fala a besteira como me perguntaram. Você atende telefone? Não, eu bato palma. E ele diz alô. A criança não. Tia Karen, por que você usa bengala? E ela escuta uma vez. Ela vai falar para todo mundo. Né? E já cheguei em escolas onde eu, sentada com a bengala no meio das pernas ali, as crianças vinham perguntar, de repente saía, a criança dizia para mim, tchau, espero te ver mais vezes, tá? Eu dizia, tá bom, que legal. Aí ela saía, pegava um coleguinha, voltava e dizia, eu não fui embora, eu trouxe um amigo para te conhecer também. E aí as mesmas perguntas. Né? Então, é natural. As pessoas têm que parar de agir conosco como se não fosse algo natural. Nós somos seres humanos. Nós não deixamos de ser seres humanos. Meninas, o papo tá super bom, mas maravilhoso, assim, um prazer gigantesco em ouvir essas histórias de superação, os desafios, né? E, Nina, acho que logo, logo você também tá dando uma força aqui para mim na rádio, tá não? Quando você quiser, as portas estão abertas, viu, Nina? Ai, eu fico muito feliz. Eu tenho certeza que a Isa ficou super, a Isa, que é a diretora, que é a proprietária da rádio, ela ficou super feliz quando viu vocês aqui, ela falou assim, é para isso que a rádio está aqui, né? Que legal. Então, saibam que... oportunidade. Não, e venha mesmo, Nina, quantas vezes você quiser, vocês são bem-vindas. Mês que vem, Karen, a gente pode pensar numa conversa para falar de políticas públicas. Ótimo. Né? Vamos falar de políticas públicas, quem está fazendo o quê, quem deveria fazer e não está fazendo, quem está se movimentando. Vamos trazer essa conversa, inclusive para poder fazer cobranças aqui também, né? Que eu acho que é um espaço para isso. Vamos deixar público para quem que a gente tem que cobrar. Exatamente. Porque nós precisamos de muita ajuda. Então, a gente precisa da pessoa com deficiência junto ali para falar sobre a deficiência, para dizer como a gente trabalha, como precisa ser feito para nos ajudar, mas nós precisamos das pessoas que não possuem um laudo, que não têm uma limitação física, para nos ajudarem. Sim. Nós precisamos uns dos outros para que a coisa caminhe. Sem e dúvida. tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Você perguntou se existe inclusão? Não. Existe empurrão. Eu te empurro e você vai do jeito que for. Que feio, né? Não, tá valendo. Podemos fazer muito mais, e acho que enquanto sociedade, enquanto coletivo, comunidade, um ecossistema, a gente tem essa obrigação. Exato. Eu queria só um tempinho para falar uma coisinha, convidar todo mundo para conhecer o Instituto Paranaense de Cegos, conhecer a nossa realidade, né, vir até o Instituto, o Enio, que é o presidente, a Ida, que é a diretora do CAE, são pessoas maravilhosas, amo vocês. Então, para saberem que nós não vivemos no escuro, né? E tentar tratar a vida de uma maneira mais leve. Vamos dar risada quando vierem essas perguntas, né? Sem nexo para nós, eu dou risada. Eu tiro muito sarro. Porque vale muito mais a pena rir do que ficar brava. Na minha época de ranzinzice lá, que eu, antes de eu levar a bronca, eu ficava brava, eu queria brigar, eu queria processar todo mundo. Hoje não. Eu sei que eu preciso ensinar as pessoas a lidarem comigo. A empatia não é dos outros para comigo, é de mim para com os outros, porque eu já enxerguei. Mas você nunca ficou cega. Então você não sabe o que eu sinto. Né, não. Temos muito ainda para fazer, né? Mas olha, essa conversa foi maravilhosa, emocionante. Então agradeço demais a presença de vocês. Nina, manda um recado aí pro pessoal. Gente, assim, ó, quando vocês chegarem nos lugares, vocês tiverem, encontrarem alguém que tem alguma condição atípica,
Se tiverem dúvidas, assim, pode perguntar, mas vai com respeito e não trate ele que nem pet, porque, assim, é chato, tá? É chato. Então, Conversem com a gente. Conversem. Então, assim, procura saber, se quiser puxar o assunto, pergunta que a pessoa trabalha, o que ela faz, se ela tem uma coisa legal para compartilhar. Porque, assim, a gente tem, né? A gente somos pessoas, temos nossa vida, temos personalidade. E, enfim, vai percebendo ali, né? O contexto, mas já não chega falando, assim, coisa nada a ver, ou tratando que nem pet, porque daí não é legal, sabe? É isso aí. Então, gente, olha, muito obrigada pela participação. Quero agradecer também a todos que mandaram comentários, elogios, perguntas, né? Beijos, abraços, né? Então, obrigada pela participação. Mês que vem estamos de volta com o assunto de novo. Vamos ficar batendo nessa tecla. E semana que vem tem mais Nós Mulheres. Agora eu não lembro se é a Priscila. Não, é a Dayana do Germinar que vai estar aqui com a gente conversando sobre esse... É um programa que tem de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento maravilhoso, principalmente para lideranças. Mulheres, vamos. Estamos precisando, né? Cada vez mais a gente precisa se fortalecer. Então, obrigada pela participação. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.